The Electric State. Filme novo dos irmãos Russo é sempre algo que entra no radar, mas pena que eles não acertam já tem um tempo. Inappropriate. Really? Get ready. I am going to save my brother. Uma adolescente órfã atravessa o oeste americano com um robô doce mas misterioso e um excêntrico vagabundo em busca de seu irmão mais novo. Galera, antes do conteúdo eu quero aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueçam que eu abri uma loja de camisas online, armário ilimitado, o link vai estar na descrição, e que agora tem um clube de membros. Dá uma olhada lá. Os irmãos Joe e Anthony Russo eram ilustres desconhecidos até que dirigiram 4 dos melhores filmes do MCU, que foi o Capitão América, o Soldado Invernal, depois Capitão América Guerra Civil, e aí depois eles fizeram Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E detalhe que o Vingadores Ultimato é a segunda maior bilheteria da história do cinema. Tem uma briga com o Avatar, porque tem alguns lugares que colocam o Avatar como primeiro, outros colocam Vingadores como primeiro, mas eu dei uma olhada agora, a maior parte dos sites diz que o Ultimato está em segundo. Mas, depois do Ultimato, eles lançaram 2 filmes que foram bem fuém, que foi Cherry e Agente Oculto. Acho que eu já comentei os dois, eu vou deixar os links aqui. Não são filmes ruins, mas são filmes bobos e genéricos e não empolgam nada. E The Electric State segue a mesma onda. Não é ruim, mas é bobo e genérico. O filme se passa nos anos 90, mas é uma realidade paralela onde a gente vive com robôs inteligentes. O que me fez questionar por que situar a trama nos anos 90. Porque se é uma realidade paralela, tanto faz, podia ser hoje em dia. Enfim, se passa nos anos 90. Os robôs se rebelam, rola uma guerra entre humanos e robôs. Humanos ganham a guerra, mas usando robôs controlados remotamente. Ou seja, é tudo robô, só que alguns pensam por conta própria e outros são controlados por humanos. Mas é tudo robô. Ter um robô passa a ser um crime de traição. A protagonista do filme, que é uma adolescente de 20 anos de idade, ela recebe a visita de um robô que ela acredita que está sendo controlado pelo irmão, o irmão dela que foi declarado morto. E aí resolve acompanhar esse robô, /irmão, numa aventura dentro do mundo dos robôs. Curioso, porque o nome do filme é The Electric State e não tem título nacional. Por que não traduziram para o Estado Elétrico? Vamos lá. Tecnicamente falando, The Electric State é muito bom. É uma superprodução de 320 milhões de dólares. É muito dinheiro. E boa parte desse dinheiro deve ter ido para as equipes de efeitos especiais. Porque são muitas cenas de atores interagindo com robôs. A maior parte deve ser CGI. Ou seja, é um troço que é muito bem feito, porque nenhuma cena passa a sensação de ser fake. Realmente parece que os robôs são reais. Nessa parte, nenhuma queixa. Agora, o roteiro é tão mal escrito que deu vontade de fazer uma lista de tosqueiras mais toscas. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui e depois eu vou soltar um aviso de spoilers e vou listar 10 tosqueiras que eu vi no filme. Eu tenho sensações dúbias quanto à trilha sonora, porque é daquele tipo de filme que usa músicas pop para despertar a nostalgia dentro do espectador. Eu ouvia aquelas músicas e eu ficava empolgado e tal, isso acontece com alguns filmes. Nesse aspecto as músicas são muito bem usadas porque as músicas trazem o espectador. Então isso é um negócio que é bacana. Mas, por outro lado, é um truque sujo. Porque é legal a gente ouvir Journey, Danzig, Judas Priest, Oasis, The Clash, Mark Mark. Inclusive, essa do Mark Mark tem uma piada boa. Aliás, a melhor piada do filme envolve a Cavalgada das Valquírias, do Wagner. Mas é um truque sujo, porque, por outro lado, é triste a gente ler os créditos que a trilha sonora é do Alan Silvestre. E eu tento lembrar da trilha e eu não consigo lembrar de nenhum tema, porque a trilha original é tão genérica quanto o resto do filme. Então não tem nenhum tema marcante. Alan Silvestre está fazendo a trilha aqui e passou o filme batido. Podia ser qualquer um. Sobre o elenco, Millie Bobby Brown e Chris Pratt interpretam Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Porque ambos fazem o de sempre. O que até pode ser bom dependendo da proposta do espectador. Porque se o cara quer ver algo que é genérico, ok. Vai ver a Millie Bobby Brown e vai ver o Chris Pratt. Mas a gente tem que reconhecer que não é nenhum trabalho de atuação que mereça destaque. O Stanley Tucci faz o vilãozão genérico. E não sei se vocês lembram que eu comentei sobre o Giancarlo Esposito, que ele estava desperdiçado no Capitão América 4. E aqui ele está mais desperdiçado ainda. E, cara, cansou. Esse personagem que o Esposito faz sempre
alguém precisa largar, alguém precisa dizer pra ele largar esse estereótipo de vilão, porque não tá legal, já cansou. O Ke Huy Quan tem um bom papel, mas é um papel tão clichê que quando ele apareceu, eu já adivinhei o que ia acontecer com o personagem dele. Jason Alexander, aquele que era de Seinfeld, ele tem um papel pequeno e engraçado. Além disso, o filme ainda tem robôs com vozes de alguns atores conhecidos, como Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk. E eu preciso dizer uma coisa, eu não reconheci o Anthony Mackie no robô, mesmo lendo o nome dele nos créditos. E acho que esse é o único elogio que eu posso fazer ao elenco. O Anthony Mackie, como dublador, está muito bem. E aí a gente volta pro assunto do início do vídeo. The Electric State é ruim? Não. O cara que ligar a Netflix atrás de uma diversão efêmera e despretensiosa vai curtir. Porque é um filme divertido, um filme bem feito, tal. O problema é você pensar, você lembrar dos currículos das pessoas envolvidas, dos diretores, do elenco, da trilha sonora, e pensar que podia ter sido muito melhor. Vamos às tosqueiras? Aviso de spoilers. A Millie Bobby Brown precisa começar a interpretar papéis adultos, porque há tempos que ela não passa mais a impressão de ser uma adolescente. Ela fez 21 anos agora. E ela não passa a sensação de ser uma adolescente que está fugindo. Não, ela tem cara de adulta, desculpa. E aliás vai ser complicado quando o Stranger Things voltar, porque agora todo o elenco está com cara de adulto. Don't you knock? Not in my own house, I don't. What are you doing? Going to class? You need an after-school activity for student enrichment. But I feel so enriched already, Ted. This is an optional, girl. Ted's casa. Ted's rules. Ah, No início do filme, a gente vê um resumo da guerra, a gente ouve a voz do presidente Bill Clinton falando sobre US citizens, que estão lá na guerra contra os robôs. E a gente vê uma cena que é na Lapa, no Rio de Janeiro. Você consegue ver a Fundição Progresso lá no fundo. Be met with charges of treason. Be met with charges of treason. Tem uma hora que me deixou com muita raiva. O Mr. Peanut resolve ajudar, logo depois que ele fala que ter humanos lá no shopping ia dar uma justificativa legal para destruírem todos os robôs. Ou seja, ele fala, olha só, vocês aqui, vocês estão dando uma justificativa para eles, então é ruim vocês ficarem aqui. Mas eu resolvi ajudar vocês. Gente, na boa, isso foi terrível. Mr. Peanut, we need your help. I'm sure you do, but the actual fact is your presence here provides legal justification for Center to wipe out everything these robots have built. Are we sure this is it? O Chris Pratt come uma comida velha e passa mal. A Millie Bobby Brown não passa mal porque ela não come. Ela não come nada. E, aliás, não deve ter nenhuma comida no mundo dos robôs, porque os robôs eles não vão cultivar alimentos para humanos. I'm not even supposed to be here. We should be really quiet. I'm looking for a Christopher Green? Double asteroid! I've got some mail for you. Oh, God, Herm, I got the Twinkie sweats. Tem um monte de scavengers em volta da casa do Dr. Amherst. Pra onde eles foram quando a galera saiu de lá? Who's got the keys to the peanut? The peanut has the keys to his peanut. Hold up. Quiet. What? Yeah? O vilãozão fala que todos são dispensáveis. Mas, quando os robôs drones atacam, eles não atacam nenhum humano pra valer. Everyone else is collateral. You did it! Uh-oh. End of the line. Hey, Sério que o prédio do vilãozão não tem nenhum segurança em volta? Não tem nada de segurança? Os seguranças só são acionados depois que 3 carros foram arremessados ao prédio? Full security response? I want this put down now. Aquele diálogo expositivo do vilãozão com o Giancarlo Esposito nunca aconteceria porque ele é um cara que tá... Ele é o vilãozão. Ele mandaria o cara embora depois. E eu vou além. Depois de um diálogo daqueles, entre o vilãozão e um capanga, ele mandaria o capanga embora. Nunca que esse capanga estaria ainda na presença do vilão. just one thing. You're a murderer, Debatable. and you lied to me. It's
His name is Christopher Green. You had me hunt a boy. Look, Colonel Bradbury, or Butcher, if I may. How shall I put this? Who cares? Por que diabos tem um machado na parede? Não tem segurança fora do prédio, parece que dentro também não tem. Agora eu vou fazer outros dois comentários que não são tosqueira, mas estão na parte de spoilers, então eu queria comentar aqui, mas isso não é tosqueira não. Um é a melhor piada do filme, que é isso aqui. O outro comentário é, de novo, geografia do Rio de Janeiro. Me parece que tem um prédio da Center bem no meio de Botafogo. Aquilo lá não parece a real grandeza entre a São Clemente e a Voluntários? The Electric State está em cartaz na Netflix. Não é ruim, mas tem coisa bem melhor por aí. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Como eu falei, The Electric State está na Netflix, então se quiser pode dar uma olhada lá. E se você quiser escrever algum comentário aqui, escreve o que você achou, se eu estou certo, se eu estou errado, se você gostou dos meus comentários ou não, que eu vou responder esse comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!